Olá você, gente amiga, gente querida, olá, povo de Deus, saudação calorosa. E mais uma vez estamos de volta aqui no Facebook para a transmissão deste momento de reflexão, um momento maravilhoso e com muita alegria. Aqui estou para falar a palavra de Deus. Meu abraço a todos vocês que têm interagido, que têm participado deste momento. E continua conosco aqui, você que vai ouvir esta reflexão, dá um compartilhamento aqui, não é? Para que outros na tua página também sejam participantes. Meus queridos irmãos, vamos direto ao assunto desta noite, palavra que Deus colocou no meu coração, no livro de Josué, no capítulo 1. Livro de Josué, no capítulo 1, nós vamos meditar nesta noite. Então, pega aí a sua Bíblia e vamos meditar no que diz a palavra de Deus. Josué capítulo 1 e o versículo 8. Josué capítulo 1 e o versículo 8. Amém. Glória a Deus. Assim que nós iremos participar nesta noite, no nome de Jesus. Amém, meus queridos? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Vamos ler mais outra vez este versículo 8, irmãos, e sondarmos a importância desta palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Minha saudação à irmã Alcineide. Que Deus abençoe a irmã Alcineide. Vai meu abraço ao meu amigão diácono Joãozito, ao Vitinho. Que Deus abençoe esta família abençoada de Deus. Vai também que Deus abençoe nosso abração também ao meu amigo, estimado irmão Mateus Gabassi, a irmã Paula. Que Deus abençoe esta família. Amém, meus irmãos? Irmão Mateus Gabassi, a irmã Paula, que Deus abençoe. Obrigado pela companhia, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Queridos irmãos, falar a palavra de Deus com o tema da qual estabelecemos. Meu amigão, irmão Gilson Manuel, que Deus abençoe aí da Granja da Felicidade. Minha saudação extensiva ao presbítero Messias e todos os irmãos aí na Granja da Felicidade. E ontem estava no trabalho, irmãos, e veio aquele momento da meditação, e Deus me levava para este capítulo 1 do livro de Josué, das várias recomendações em que Deus traçou para, Josué, recém assumido, a liderança do povo hebreu, do povo de Israel.
E como disse, das muitas recomendações que Deus traçou para Josué, uma delas foi quanto à meditação na palavra de Deus e a importância que esta meditação significaria para Josué, para que pudesse assim ser bem-sucedido, bem próspero. Então nós de antemão já entendemos que a maior prosperidade está em absorvermos, em compreendermos, em abraçarmos e praticarmos a meditação da palavra de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Então Deus prepara o líder Josué perante uma grande responsabilidade, não obstante também dos grandes desafios que viria pela frente, e Deus o prepara e o convoca para esta meditação da palavra de Deus. Glória a Jesus. E, meus queridos irmãos, pensando assim, eu entendi a oportunidade de compartilhar com os irmãos, não é, acerca da necessidade de meditarmos a palavra de Deus. Porventura você pode até estar dizendo, irmãos, mas eu leio a palavra, eu estou sempre próximo à palavra, ouvindo a palavra, mas há uma diferença muito grande entre o ler e o meditar, não é? O estudar a palavra, não é? E embora a gente se dedique na leitura, embora a gente se dedique no estudo, precisamos também saber, dentro desse estudo, qual o aprendizado, não é? O que esta palavra está provocando dentro de nós. Então toda a absorção da palavra de Deus vai refletir em nossos atos, nosso comportamento, em nossas atitudes, no nosso relacionamento. Então é importante, meus queridos irmãos, nos dias de hoje, desejarmos afetuosamente nos alimentarmos desta palavra. Glória a Jesus. Quando nós lemos o Salmo 1, nós vamos observar que o salmista descreve a atitude de um moço sábio. E esta sabedoria se deu porque, contrário de muitos outros, este jovem se destacava pela forma como ele meditava na palavra de Deus. Então, Salmos de número 1, nós vamos encontrar o salmista Davi descrevendo da seguinte forma: bem-aventurado, mais do que feliz, é o varão, é o homem, é o jovem, é a mulher, não é? Que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Por que é bem-aventurado? Porque não é verdade, andar segundo os conselhos do ímpio? Por que não se deter nos caminhos? Porque está se tratando de alguém de princípios, está se tratando de alguém que tem as suas convicções, está se tratando de alguém que está determinado, não é verdade? Está se tratando de alguém que na sua formação ela não depende de opiniões, ela não depende de conselhos. A sua maior influência não é o que os amigos dizem, não é o que a mídia diz, não é o que as pessoas acham, mas ele já tem a sua opinião formada dentro da palavra de Deus, e é por isso que ele não necessita seguir conselhos dos ímpios e muito menos
de se deter nas rodas dos pecadores, não é verdade? Mas a sua felicidade consiste em, glória a Deus, ter prazer na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Ter prazer na palavra de Deus. Ele diz assim: antes o seu prazer, antes o que mais lhe importa, glória a Deus, o que mais lhe faz bem, o que lhe dá prazer, o que lhe faz feliz, é o fato de meditar na lei do Senhor. E isto é tão maravilhoso, irmãos, é tão saudável, é tão bom, que esta prática se mantém de dia e de noite. Amém? Glória a Jesus. Então, traça aqui exemplos de alguém que ama a palavra, que não negocia a palavra, de alguém em que coloca a palavra de Deus acima de qualquer coisa. É estas pessoas que dificilmente serão influenciadas, serão levadas por ventos de doutrinas, por uma falsa doutrina, um falso ensinamento. São pessoas que têm as suas raízes, pessoas de convicções, porque a palavra de Deus gera esta segurança. Irmã Aline Rodrigues, vai aqui a minha saudação, e transmita aí minha saudação ao nobre servo de Deus, companheiro diácono Girlan Rodrigues. Mas meditar na palavra de Deus. Glória a Jesus. Apesar de que temos uma cultura de um povo que não gosta de ler, né, irmãos? Que pouco lê, mas nós somos convidados a nos debruçarmos antes a palavra de Deus e por ela sermos enriquecidos, sermos abençoados. Glória a Deus. Então, o Salmo 1 aqui mostra um exemplo, não é, de um varão que medita na lei do Senhor, que tem prazer na palavra de Deus. E o salmista disse que, verso 3, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Irmã Silvânia Lacerda, Deus te abençoe, irmã Silvânia, a esposa do Adilson. Transmita aí minha saudação ao nobre irmão Adilson, meu amigão. Então, a comparação que o salmista fez do crente que lê a palavra, que medita a palavra, é que ele é semelhante a uma árvore plantada junto ao ribeiro. Isso significa dizer que nunca virá sobre ele crises, não é verdade, irmãos? Mas plantado junto ao ribeiro, sempre será refrigerado, não é? As suas folhagens sempre permanecerão verdejantes, e isto é interessante, irmãos, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Tudo quanto fizer prosperará. E olha mais uma vez a palavra prosperidade, que consiste em estarmos alinhados à orientação da palavra de Deus. Precisamos estar meditando na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Nós temos um outro exemplo, irmãos, lá no livro de 1 Samuel, amém? 1 Samuel, no capítulo de número 8, um fato, um incidente que aconteceu justamente por um grupo de pessoas deixarem de dar ouvido à palavra de Deus. Nós vamos contar no capítulo 8 de 1 Samuel uma história de um povo que se apresentaram diante de Samuel, não é verdade? E diante de Samuel eles estabeleceram uma proposta.
Eles pediram para que Samuel intervesse diante de Deus, orasse a Deus, conversasse com Deus, comunicando a decisão que eles haviam tomado. A decisão deste povo era para que a partir daquele momento Deus constituísse sobre Israel um rei, mas desta vez um rei humano, como tinham as outras cidades, os outros reinados. Então a decisão deste povo, irmãos, já mostra que o povo estava distante, divorciado da palavra de Deus. E quando estamos longe da palavra de Deus, nossas decisões ou nossas escolhas, elas sempre, irmãos, serão feitas, não é verdade? De forma destrutiva, não é verdade? Não haverá consistência. Então, esse povo estava obstinados, distante da palavra de Deus. E por isso Jesus Cristo, em certo momento, ele falou, disse, este povo erra por não examinar as Escrituras, porque elas de mim testificam. Então, a falta da meditação da palavra é o mal de muitos nos dias de hoje. Então, irmãos, tomar decisões fora do clive da palavra de Deus fará com que nossas decisões traga para nós, irmãos, prejuízos e não bênção. Então o capítulo 8 de 1 Samuel vai dizer para nós essa obstinação, esta decisão, esta louca decisão tomada por esses anciãos e todo o povo diante de Samuel. Só que o que eu acho interessante é que quando Samuel retrata a Deus o pensamento deste povo, no versículo de número 7, versículo 8, nos diz assim: e disse o Senhor a Samuel, ouve a palavra, ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser. Presta bem atenção, Samuel. Seja bem atencioso a tudo que eles vos disser, pois não te tem rejeitado, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Então esse povo, irmãos, distante da leitura da palavra de Deus, não entenderam a gravidade, o erro que eles cometeram. Eles estavam virando as costas para Deus, eles estavam dizendo, em outras palavras, não precisamos de Deus como rei em Israel. Nós não queremos Deus entre nós como rei, porque, abrindo parêntese, o rei de Israel naqueles dias era o próprio Deus dos céus, fecha o parêntese. Então, meus queridos irmãos, estavam cometendo um absurdo, tudo pela falta da meditação da palavra de Deus. Mas Deus disse, olha Samuel, aleluia. Versículo 9, agora pois, Samuel, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Fala para esse povo, faz esta observação em meu nome para o povo, os riscos que correrão. E Samuel está ali passando a palavra de Deus para o povo. E o povo não quis ouvir a palavra de Deus. E isto é triste, irmãos. E isto é terrível. E o povo não quis ouvir a palavra de Deus. Permaneceram na dura cerviz, de modo que Deus, por causa da decisão do povo, escolheu ungir o rei
Saul e colocaram como maior autoridade diante do povo hebreu. E diz a Bíblia que Saul reinou em Israel e por alguns dias foi próspero o seu reinado, mas ao passar do tempo, todo o mal veio à tona. A fraqueza do rei refletiu nos seus atos, nas suas determinações, e o reflexo foi o dos piores para o povo de Deus, e o povo de Deus passou agora a pagar o maior de todos os preços em resposta às suas decisões precipitadas. E nós vamos ver, irmãos, que a história desencadeou uma série de problemas, de prejuízos, tudo porque o povo deixou de ouvir a palavra. E Israel, irmãos, foi para o fundo do poço, até que uma geração, olhando todo o contexto, todo o passado e todos os males que sobre o seu povo vieram, eles agora reagem diferentemente. E essa reação nós vamos ver lá no livro de Esdras. Por gentileza, se alguém puder, aliás, do livro de Neemias, capítulo 8, né? Neemias, no capítulo de número 8. E aí nós vamos observar que no capítulo 8 do livro de Neemias, este povo cansado das decepções, cansado das frustrações, né? Agora se voltaram para o Senhor. E quem é que eles procuram? Os sacerdotes. Aqueles que lá no princípio eles se afastaram, se distanciaram, se absteram de ouvi-los, eles agora arrependidos tornam a procurar a liderança da igreja, a liderança constituída, delegada por Deus. Então, capítulo 8 do livro de Neemias diz assim: que chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Este povo juntos decidiram para que Esdras pudessem ler e ensinar a palavra de Deus para ele. Eles agora buscam ardentemente ouvir esta palavra para ver que se a partir daquele momento as coisas mudassem para as vidas daquele povo. Então, meus queridos, voltaram para a palavra. E diz a Bíblia que foi constituída uma reunião naquele momento, de modo que foi feito ali praticamente um culto, um culto, e foi tremendo tudo quanto foi estabelecido ali diante daquele povo, na verdade, diante daquele povo. E, meus queridos irmãos, versículo de número 6, diz a Bíblia que naquele culto, o Esdras começou a louvar o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondiam, amém, levantando as mãos, inclinaram-se, adoraram o Senhor com o rosto em terra. Amém e amém. Na hora do louvor. Até aqui as coisas estão indo muito bem. Estava uma maravilha. Enquanto Esdras estava louvando. E no louvor adoraram, no louvor choraram, no louvor se inclinaram, no louvor disseram amém, no louvor levantaram as mãos, e foi aquela coisa boa, né, irmãos? Por isso que muitas das vezes hoje as pessoas estão aderindo muito nos seus cultos louvores. É mais louvor do que a palavra. Tem pessoas que não estão atentos para isso. É mais louvor do que a palavra. Quando na igreja hoje deveria dedicar-se mais à palavra, que o povo precisa
mais do que nunca, irmãos, é de ouvir a palavra, mas estão preenchendo o tempo dos seus cultos com louvores. Não é verdade? E às vezes o louvor não traz, às vezes, uma palavra administrativa, louvores às vezes não toca lá na nossa necessidade, às vezes os louvores não trazem o despertamento que merecemos, às vezes o louvor não traz aquelas correções, porque os louvores mecanizados de hoje traz só o massagear do ego, traz só uma mensagem de prosperidade, de que sofrimento não compactua com a vida do cristão. Então são estas mensagens engessadas, sem nenhum comprometimento com a palavra de Deus, que é um outro absurdo. Os louvores, muitos dos louvores de hoje estão divorciados da palavra de Deus. E aí se toca e o povo manifesta uma adoração, não é verdade? Mas diz a Bíblia que quando chegou o momento de ler a palavra, no versículo de número 9 do capítulo 8 de Neemias, e Neemias, que era o tizarta, e os sacerdotes, e os escribas e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é um dia consagrado ao vosso Deus. Todo mundo ficou atento. No versículo de número 8 do livro de Neemias, diz que Esdras, glória a Deus, leu o livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então diz a Bíblia, no versículo de número 9, que todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. E por que não adoraram? E por que não levantaram a mão? E por que não se inclinaram? E por que não exaltaram? E por que? Mas eles estavam chorando, ouvindo as palavras da lei. Este choro aqui em evidência não é o choro do contentamento, mas é o choro da tristeza, porque a palavra de Deus, a partir daquele momento, começou a abrir o leque e mostrar a verdade obscura e a condição atual daquele povo que havia desobedecido a palavra de Deus. Então, na hora do louvor se adora, mas na hora da palavra, não é, irmãos? Irmão Reginaldo Antônio, que Deus abençoe o servo de Deus. Então, na hora da palavra, o povo, porque a palavra começou agora, irmãos, a denunciar, a chamar a responsabilidade, ao compromisso. A palavra agora começou a dizer o posicionamento de cada um deles. E isso trouxe um constrangimento muito grande para o povo. Então Deus começou ali, não é verdade, a fazer uma cobrança no meio do povo, e foi lido a palavra de Deus dentro da lei. E dentro da lei, irmãos, quando Esdras leu aquela palavra, era convidando o povo a regredirem, a voltarem e começarem tudo a partir da meditação da palavra. Se nós lermos Deuteronômio, capítulo de número 28, Deuteronômio, capítulo de 28, diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas as suas palavras, se a partir de agora vocês pararem e entender a importância que é ouvir a voz de Deus, ouvir a orientação de Deus, então o que é que vai acontecer? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando você ouvir? A partir do momento da meditação.
que eu quero dizer nesta noite é que estamos ouvindo muito pouco, meus irmãos, a palavra de Deus. É que às vezes a palavra de Deus está, irmãos, sabe, cumprindo-se aquilo que Paulo escreveu a Timóteo, fala um comichão nos ouvidos. As pessoas não sentem mais, no momento da mensagem, o momento mais precioso do culto. O momento que devemos redobrar nossa atenção, sermos todos ouvidos naquela hora. A reação das pessoas na hora da mensagem, irmãos, parece que estão ali enfadados, cansados, a todo instante olhando para o relógio, não vindo a hora do pregador encerrar a sua mensagem para que o culto se termine. É esta percepção que se tem hoje justamente na hora da palavra. Olha meu cunhadão Cleiton Renato aí, Deus abençoe, não é? E nós estamos invertendo os valores, irmãos. Nós deveríamos apreciar bem a palavra de Deus. Nós deveríamos dar mais um pouco de atenção à palavra de Deus. Irmã Adeilza, que Deus abençoe. Deveríamos nos sensibilizarmos mais com a palavra. Glória a Deus. Nós vamos observar que o próprio Jesus faz recomendações. Se creres no Evangelho, se confiares, como diz as Escrituras. Irmão Almir, que Deus abençoe, grande Almir, levita de Deus. Como diz as Escrituras, se creres, como diz as Escrituras, rio de águas vivas correrão no teu ventre. Então tudo está pautado na palavra. Amém, meus irmãos? Então a vida próspera do cristão está em meditar na palavra de Deus, e não existe outro mecanismo, outro meio. Nós estamos vivendo nos dias de hoje um evangelho injetado, um evangelho com muita participação de homem, muita ação de homem, muitas determinações de homem dentro, meus queridos irmãos, do processo do culto, em que percebe-se facilmente que a essência da adoração se torna escassa. Irmã Gleice Mary, Deus abençoe a serva de Deus. Mas meus irmãos, que o Senhor se apiede de nós. Me faz lembrar o capítulo de número 37 do livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus arrebatou o profeta Ezequiel em espírito. Deixa eu procurar aqui, né? Em espírito. Aleluia. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Queria que vocês prestassem atenção nisso aqui, meus irmãos. Aleluia. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos secos. E eu, meditando esta palavra, eu disse comigo mesmo, nos dias de hoje, Deus precisa fazer algumas viagens com determinados líderes, com determinados obreiros. Por que não dizer comigo também? Nós precisamos ter este tipo de experiência. Não é verdade, irmãos? Com Deus. E essa viagem que Deus precisa fazer com alguns dos irmãos não é uma viagem para Londres, Nova York, Dubai, para os melhores lugares desse planeta. Deus precisa viajar com o crente e transportar ele para um cenário tal como foi
o cenário assistido pelo profeta Ezequiel num vale de ossos secos, num cemitério humano. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Porque a partir desta experiência é que nós vamos cair na realidade, irmãos, da necessidade de nos portarmos da forma que a palavra de Deus deseja, a forma que a palavra de Deus quer para nós. Amém, meus irmãos? Deus precisa pegar alguns homens de Deus e viajar, fazer uma viagem com eles para o vale, para os vale de ossos secos. Glória a Jesus. Para o vale de ossos secos. E diz a Bíblia que naquela revelação Deus fez com que o profeta andasse ao redor daqueles ossos. Aleluia. E diz a Bíblia que o profeta Ezequiel contemplou e viu que eram numerosos a quantidade de ossos sobre a face do vale. E olhando com mais atenção, ele percebeu que os ossos estavam sequíssimos. A gente precisa, irmãos, focar a nossa visão, voltar a nossa visão para aquilo que Deus está querendo nos mostrar. Que tem muitas pessoas que, embora Deus esteja relutando com ele só está olhando na direção errada. Só estão focando o evangelho de forma errada, olhando mais o físico do que o espiritual, dando mais importância ao financeiro do que às almas e a necessidade de apresentá-las ao Senhor na eternidade. Então Deus fez questão de levar Ezequiel para esta experiência no vale. Não é para contemplar belezas, a natureza e seus encantos, mas Deus queria mostrar algo que muitas das vezes está longe dos nossos interesses. Então, um homem de Deus tem que priorizar não o que ele acha, não o que é de seu interesse, mas os interesses e os valores de Deus é aquilo que Deus deseja que atentemos e venhamos dar a importância devida. Irmãos, então a gente precisa tirar o olho daquilo que muitas das vezes é aparente. Me faz lembrar do momento em que Abraão estava com Ló, quando Abraão entendeu a existência da contenda entre os pastores de gado de Ló e dos seus pastores, e para que não houvesse, e para que banisse, não é verdade, as contendas, Abraão decidiu separar, colocando Ló para um lado e ele indo para o outro. Diz a Bíblia que Abraão colocou diante de duas terras para que Ló fizesse a sua decisão, e Abraão disse: se tu escolheres a direita, eu vou para a esquerda; se decidires a terra do lado esquerdo, eu vou para a direita. Escolha, Ló. E Ló focou no que estava diante dos seus olhos. E veio uma palavra de Deus agora, eu vou dizer para você que está me ouvindo. A gente sempre queremos decidir, nós sempre queremos escolher olhando para o lado errado, olhando na contramão daquilo que Deus quer. Este é todo o problema.
Por que Ló não olhou para a terra do deserto? Porque ele estava com o olho humano, irmãos, com um olhar material, e que tem um olhar terreno, um olhar material. Ele nunca vai olhar para aquilo que Deus deseja que ele olhe. Ele nunca vai dar valor àquilo que Deus quer que ele valorize. Ele sempre vai estar olhando para aquilo diante de suas pretensões. Aí Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra verdejante e ele disse: é aí que eu vou prosperar. Engana-se, irmãos. É aí que eu vou prosperar. E como diz o ditado, ele quebrou a cara. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos olhar, darmos atenção para aquilo que Deus quer nos mostrar. E às vezes o que Deus quer nos mostrar não é carro bom, não é casa nova. Eu sei que materialmente isto faz bem, não é, irmãos? Dá uma conformidade boa. Mas às vezes não é nisto que Deus quer nos deter. Existem coisas mais importantes que Deus quer nos mostrar. E muitas das vezes, por não ser dos nossos interesses, fazemos vista grossa, não é? Mas Deus fez questão de levar Ezequiel num vale de ossos secos. Hoje você não vai ver aqui, não é cachoeira não, Ezequiel. O que você vai ver aqui não são arranha-céus não, Ezequiel. O que você vai ver aqui não é jardim. O que você vai ver aqui não é carro do ano. O que você vai ver aqui é ossos secos. Dá uma olhadinha, Ezequiel. E Ezequiel começou a olhar, observar aqueles ossos. O que é que Deus quer comigo com esses ossos? Aleluia. Glorifico a Deus nesta noite por isso, irmãos. Olha para os ossos, Ezequiel. Ele começou a olhar para os ossos. E ele ouviu quando Deus disse, no versículo 3, Ezequiel 37:3, e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Filho do homem, poderão viver estes ossos? Responde aí, Ezequiel. Glória a Deus. Olha o teste de Deus agora, né, irmãos? Poderão viver esses ossos? Ezequiel deu uma resposta tão inteligente, irmãos, que se ele dissesse: pode, Senhor, e o Senhor cobrasse dele uma explicação, mas como? E aí, Ezequiel, ele nem disse que pode, nem disse que não podia. E ele deu uma resposta à altura. Mas ele disse assim: glória a Deus. Tu o sabes, Senhor. Eu não sei de nada, mas tu sabes. Se pode ou se não pode. E diz a Bíblia que no versículo de número 4, veio a determinação de Deus no vale de ossos secos. Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí eu glorifico a Deus porque, irmãos, quando Deus quer falar, até ossos escuta a palavra de Deus. Isso é impressionante, irmãos. Repito, quando Deus quer falar, até os ossos ouvem a palavra de Deus. E já dá para entender, meus irmãos, em relação a nós, não é verdade? Se ossos secos podem ouvir a palavra de Deus, e nós, irmãos? E nós, irmãos? E Deus disse: prega a palavra agora, Ezequiel. Aleluia. Prega agora dentro deste vale. Eu fico imaginando, irmão, prega
pregar para ossos secos, ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Assim diz o Senhor Jeová: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluia. Glória a Deus. E poreis nervos sobre vós e farei. E Ezequiel começou a pregar a palavra para os ossos. Glória a Jesus. Então, meus queridos, a gente precisa, dentro da direção de Deus, muitas das vezes entendermos com quem Deus ele quer falar. E dentro dessa determinação, a gente precisa falar aquilo que Deus quer que a gente fale. Não aquilo que o povo deseja ouvir. E muitas das vezes, irmãos, Deus ele quer falar para ossos secos. E nós não falamos. Porque às vezes nós temos, irmãos, a vaidade. E às vezes achar quem são os grupos que podem ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes se deixa de falar para os ossos secos, porque discriminam e acham que esse povo não é digno de ouvir a palavra de Deus. Mas Ezequiel pregou dentro do vale de ossos secos e os ossos obedeceram a palavra de Deus. Glória a Jesus. Às vezes é assim, irmãos. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Filipe estava pregando em Samaria e foram milagres, maravilhas, bênçãos de Deus acontecendo esporadicamente ali. Até feiticeiro se converteu, mas de repente Deus disse: mudança de plano, Filipe. Eu quero que você desce pelo caminho de Gaza que está deserto e vá pregar minha palavra lá no deserto. E quando ele, obedecendo a palavra de Deus e foi pelo caminho, ele encontrou um só homem. Então, meus queridos irmãos, vejam a importância da palavra. Um só homem que estava lendo o profeta Isaías não está entendendo a palavra de Deus. Deus fez questão de tirar um homem que estava pregando em massas. Deus fez questão de tirar um homem que estava pregando para a multidão. E olhe que lá se tinha uma necessidade de pregar, porque os samaritanos eram terríveis. Mas estava se convertendo, outros estavam sendo batizados, outros estavam sendo curados, demônio repreendido, mas Deus disse: por causa de uma pessoa que precisa ouvir a palavra, eu vou deslocar você. Dá licença aí um pouquinho, mas eu quero que você pregue para aquele eunuco, mordomo da rainha de Candace. Ele precisa da palavra também. Glória a Deus. Ele precisa da palavra também. Então Deus levou Filipe e pregou para aquele eunuco. Entendes tu que lês? Como eu vou entender se ninguém me explica? Como eu vou entender se ninguém me ensina a palavra? A importância da palavra de Deus. A maior prosperidade para o homem é meditar na palavra de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus para todo o sempre. Aleluia. Então, meus irmãos, que Deus ele nos ajude. Aleluia. Que Deus ele possa nos abençoar poderosamente, aleluia, e estarmos diante da palavra de Deus com muita necessidade de aprender, glória a Deus, de crescermos, de amadurecermos, glória a Jesus, amém?
Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, ele é sábio. Amém? Ele é sábio. E Jesus disse: eu comparo este homem como um homem prudente, um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Amém? Depois Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e não praticam, ele é um imprudente. Ele edificou a sua casa sobre a areia. Então observe que a preocupação de Deus não está nem tanto com a estrutura levantada, mas com o solo onde essa construção foi alicerçada. Então a rocha fala da palavra. Eu edifiquei a minha casa sobre a palavra de Deus. Eu estou vivendo a minha vida fundamentado na palavra de Deus. Então, irmãos, toda a estrutura que se erguer e não estiver alicerçado na palavra pode ser bonito, pode aparentar prosperidade, mas as consequências, os vitupérios, as intempéries virão, não é? As provações, e se não tem palavra como base, vai ao chão. E se não tem palavra como base, desmorona tudo. Tudo vai de água abaixo. Não é verdade? Tudo vai de água abaixo. Existem grupos de cristãos na atualidade, em pleno século XXI, de que acreditam que é possível servir a Deus de forma teórica e acham que pela teoria eles podem servir a Deus. Eles podem servir a Deus. E eu torno a dizer que o Evangelho é prático. O Evangelho é prática de vida e não teoria. Amém, meus irmãos? E não teoria. E servir a Deus pela teoria somente assim: eu sei, eu conheço, eu entendo, eu reconheço, e nunca faz, e nunca obedece, e nunca executa, e nunca está, e nunca prega, e nunca vai orar, e nunca consagra, e nunca perdoa. Não é verdade, irmãos? Nunca está nos trabalhos, conhece tudo e nada faz. Meu amigão Olisberg Cavalcante, homem de Deus, grande musicista, saxofonista, irmão Berg, forte abraço, Berg. Então, meus irmãos, o Evangelho não é teoria, o Evangelho é prática de vida. Evangelho sem praticar não é Evangelho, é oba-oba. Então, o Evangelho é prática de vida. Glória a Jesus, é prática de vida. Não vem com essa história de que servir na teoria, que existe alguns. Eu estava lendo um livro e eu vi uma massa jovem dizer que era possível servir a Deus pela teoria, porque acreditam que o ministério de Jesus foi um ministério teórico. Jesus somente ensinou e só fez ensinar. E a gente sabe que não é desta forma. Na medida em que Jesus ensinou, ele também estabeleceu: pratiquem, executem, faça. E este foi, não é, o ofício do ministério de Jesus. O Monte das Oliveiras foi o local do ensino, mas o mundo foi o campo da prática. E Jesus, ele os enviou para a prática. E nós conhecemos bem de perto tudo isso, meus irmãos. Então eu concluo esta minha fala nesta noite. Glória a Deus. A maior prosperidade está em meditarmos na palavra de Deus. Glória a Jesus. Se a nossa atenção estiver voltada para a palavra de Deus, irmão, vamos estar bem. Glória a Jesus, vamos estar bem. Amém?
que precisa da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Quantas vezes no dia você pega a Bíblia para ler? Vamos fazer um teste, né, irmãos? Quantas vezes no dia você lê a palavra de Deus? Crente que só pega a Bíblia, irmãos, quando vai para a igreja. Hoje, a gente vê nos tempos de hoje, já baixa um aplicativo no celular e já não se interessa nem de levar a Bíblia, leva o celular. Irmão Berg, o evangelho é simples, o próprio Jesus ensinou. Assim o Senhor é um homem de Deus. Muito bem. Aí, nosso irmão Berg aí incrementando também aqui essa participação. Mas é isso, meus irmãos. Quantas vezes nós estamos lendo a palavra de Deus? Quantas vezes as nossas decisões elas são filtradas à luz da palavra de Deus? Quantas das vezes paramos antes de decidirmos, antes de escolhermos, ler a Bíblia, buscar a orientação da palavra, para que a partir daí a gente possa tomar uma atitude, não é? Quantas das vezes estamos fazendo isso, meus irmãos? Meditando nessa palavra. Aleluia. Mas que Deus ele possa estar nos abençoando fortemente, que o Senhor possa estar nos ajudando maravilhosamente através da sua palavra e voltarmos a desejar a palavra de Deus, irmãos. Os cultos de doutrina, a escola bíblica dominical é um reflexo do desinteresse pela palavra. Glória a Jesus. Estão por aí, irmãos, quanto mais formação, quanto mais inteligência, quanto mais desenvolvimento estar à disposição do ser humano, mais distantes estão da palavra. É impressionante isso, irmãos. Glória a Jesus. Quanto mais recursos, quanto mais facilidade se encontra diante dos homens de Deus, muito mais aberrações se ouvem, muito mais ações antibíblicas se vê, porque falta a meditação da palavra de Deus. Aí Jesus disse: se crerem em mim, como dizem as Escrituras, aleluia, se crerem em mim, como diz a Escritura, como está dito na palavra, não é como se ouve falar, não é verdade, irmãos? Não é de como eu aprendi dos meus avós, não é como eu aprendi dos meus pais, não é da forma que eu entendo, mas é, segundo diz a palavra de Deus, rio de água viva correrão dentro de nós. E aí sim, irmãos, nós passaremos a viver a verdadeira prosperidade. Essa prosperidade que se ensina de que viver com prosperidade é abster-se da provação. Viver em prosperidade é viver bem materialmente. Isso nunca foi a prosperidade que essa palavra ensina, irmãos. E às vezes, desculpe a expressão, é vergonhoso ouvir ensinadores em que ensinam distorcido da palavra de Deus e no tocante à prosperidade dizem que prosperidade é abster-se do sofrimento. É mentira, irmãos. Hoje estávamos na casa do amigo, irmão diácono Mateus Gabassi, e falávamos sobre isso. E líamos, segundo Paulo escreveu a Timóteo, se alguém deseja servir ao Senhor piamente, como diz as Escrituras, sofrerão perseguições,
Em outras traduções diz, e sofrerão provações. Glória a Jesus. Se você me perguntar, e pode alguém ser próspero sendo perseguido? Pode, irmãos. Glória a Jesus. Pode. Glória a Jesus. Que Deus possa estar, irmãos, firmando na vida de muitos homens de Deus o comprometimento em ensinar a palavra de Deus como ela é. Glória a Jesus. Glória a Deus. E deixar, irmãos, de fazer uma apologia a um viver cristão limitado ao que está aqui nesta terra. E Jesus escreveu, se pensarmos em Deus somente nesta vida, somos o pior de todos os miseráveis. Paulo ensinou aos Colossenses, se pois já ressuscitamos com Cristo, no capítulo 2 de Colossenses, se pois já ressuscitamos de Cristo, buscamos as coisas que são de cima e pensamos nas coisas que são de cima. Glória a Jesus. Tu quer um exemplo de prosperidade, irmãos? A prosperidade é a prova legítima das nossas convicções em Deus. Amém? Quer um exemplo maior? Jó. Glória a Deus. Quando o diabo disse, Senhor, tira de Jó todos os bens materiais e verás se ele não vai blasfemar de ti na tua face. Glória a Deus. Se Deus começar a tirar bens materiais de crentes, se é que você vai concordar ou não, se Deus começar a tirar bens materiais de crentes, fechar a porta de emprego, tirar carro, né, irmãos? Aí você vai ver, irmãos, onde é que está o verdadeiro evangelho. Quando o crente deixar de andar de carro novo para andar de bicicleta, e quem está de bicicleta começar a andar a pé, aí se constatará onde está o verdadeiro evangelho. Mas Deus permitiu que o diabo tirasse todos os bens de Jó, menos a vida de Jó. E como eu disse, a verdadeira prosperidade está em meditarmos na palavra de Deus. E o momento mais crítico, o ápice de todas as provações que Jó passou, mesmo assim, aleluia, Jó, ele olhou para Deus e disse assim, e o nosso Deus é apenas um Deus de bênçãos. Glória a Deus. E quando pensaram que Jó ia, irmãos, abandonar a presença de Deus em razão das provações, Jó bradou e disse, Deus me deu. E quem tirou os bens de mim não foi Satanás não, irmão. Aqui existe uma cultura antibíblica, porque essas pessoas que agem dessa forma são pessoas mal ensinadas, que foram ensinadas da forma errada. Está passando por um aperto, o inimigo está se levantando. Não é verdade, irmãos? O vizinho falou algo contra ele, ele chega na igreja, peça oração, porque o diabo está se andando lá na minha vizinhança. Não tem nada de diabo, irmãos. E nós queremos associar tudo o que acontece de ruim como uma ação direta do diabo, que pode até ser do diabo, mas com o olhar de quem medita na palavra, ele fecha a boca e entende, é uma permissão de Deus. Este é o divisor de águas daquele que medita na palavra e o que não medita. Não é verdade, irmãos? Mas Jó disse, Deus me deu, foi Deus quem tirou. Não foi o diabo quem tirou aqui, que matou meus filhos, não foi o diabo quem me tomou meus bens, não foi o diabo que acarretou sobre mim essas enfermidades, mas ele disse, foi Deus que me deu, foi Deus quem tirou. No
eu saí do ventre da minha mãe e nu vou voltar para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que em tudo isso Jó não pecou diante de Deus no abrir da sua boca. Aleluia. Aí sim está a prova real, a evidência da verdadeira prosperidade, que não está entrelada ou atrelada ao viver bem materialmente, irmãos. Então para, irmãos, com este atrevimento. Isto é vergonhoso, ensinar um evangelho descompromissado, irmãos, da palavra de Deus, levando muitas as pessoas a viverem de forma errada dentro da casa de Deus. Precisa ensinar a palavra de Deus como ela é. E a própria palavra se encarrega de trazer dentro de nós uma estrutura capaz de superar quaisquer que sejam as dificuldades sobre a nossa vida. Glória a Jesus. O crente que medita na palavra de Deus na hora da prova, na hora da dificuldade, ele tem um senso espiritual, irmãos, para enxergar Deus na dificuldade também. Porque é tão bom, né, irmãos, na hora da bênção, tratar Deus carinhosamente, amante da minha alma, meu papai querido, paizinho querido, né, irmãos? Aí quando chega na hora da prova, como é que você está tratando a Deus na hora da prova? Qual é o teu tratamento? Qual é o teu relacionamento com Deus quando está sendo provado? Às vezes você colocar Deus no canto da parede, encurralando Deus e ameaçando. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não me der, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não abrir a porta, se o Senhor não fazer, eu também não faço, não canto, não prego, não vou para a igreja. Não. Alguém que não está alicerçado na palavra de Deus. Filipenses capítulo de número 4, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: em todas as coisas eu sou grato a Deus. E eu aprendi a me contentar com o que eu tenho. Eu aprendi a me contentar com o que eu tenho. Amém, meus irmãos? Se contenta com o que tu tem, porque o que tu tem é o que Deus decidiu para a sua vida. O que você tem hoje, ou pouco ou muito, é aquilo que Deus te deu, meu irmão. E sabe o que é que Jesus disse? Se tu fores fiel num pouco, num muito te colocarei. E a gente precisa aprender a deixar de murmurar, né? Não é reclamar da vida porque está pouco, porque está faltando, porque não tenho o que eu queria, não posso comprar o que eu desejava, porque é pouco, porque é pouco, porque é pouco. E tantos em tua volta que nem esse pouco tem. E passa por situações mais adversas e muitas das vezes não abre a boca para tal absurdo. Irmãos, eu aprendi a me contentar com o que tenho. Agora, essa convicção é só para quem estuda, medita na palavra, e aí está a prosperidade. Então, a prosperidade, irmãos, é se abster de tudo que é incômodo, de tudo que é prejudicial ao corpo, à alma e ao espírito. Ele não se permite, ele não dá brecha para que sentimentos, pensamentos venham ferir a sua intimidade com Deus. O ódio, a raiva, não é, irmãos? A pressa, a impaciência, a intolerância, nada disso é permitido. Ele está equilibrado, ele tem fundamento. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam. E Paulo disse: eu sei estar abatido, eu sei, eu aprendi. Onde, Paulo? Com a palavra. Eu aprendi estar abatido, eu aprendi.
E às vezes o crente aprende tantas coisas no mundo e não na palavra de Deus, não é? As vaidades se aprendem facilmente, irmãos. Crente que murmura, com quem ele aprendeu não se sabe, falar mal do irmão, com injúrias, com calúnia, dissensões, não é verdade, irmãos? Crentes que têm uma facilidade de praticar tudo aquilo que a palavra de Deus diz não. Está errado, não pode. Crentes que não perdoam o irmão, que fala mal do seu pastor, que fala mal dos obreiros, que fala mal do dirigente. Onde se aprendeu isso, irmãos? Não é verdade? Paulo disse, eu sei estar abatido e também sei ter abundância. E eu tiro o chapéu para o apóstolo Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso servir a Deus em qualquer etapa da minha vida. Eu tenho condição para isso. Se Deus me permitir passar a prova, eu posso servi-lo na prova. Eu vou servir na prova. Vou dar glória, vou caminhar. É difícil? É. Mas eu vou fazer a vontade de Deus? Vou. Mas eu vou para a igreja? Vou. Aleluia. Glória a Deus. Onde Deus me colocar, eu vou servir. Se onde Deus me colocar, eu posso. Todas as coisas. Aquele que me fortalece. Eu posso servir a Deus em qualquer etapa da minha vida. Porque é Deus que me dá as condições. É Ele que me dá a força. Glória a Jesus. Se eu estiver abraçado por muitos irmãos, bênção de Deus. Também se eu estiver, irmãos, solitário, glória a Deus também. Aleluia. Irmãos, e isso aqui é interessante. Portanto, fica aqui meu abraço, fica aqui meus agradecimentos a você que esteve comigo aqui. Se você puder, compartilha este vídeo, irmãos. E vamos ler mais a palavra de Deus. Amém? Vamos meditar mais na palavra de Deus. Ela faz um bem muito grande para nós, irmãos. Tudo quanto nós precisamos estar nesta palavra. E quando absorvemos ela, vivemos em harmonia, vivemos em paz. Amém? Glória a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Através dessa palavra, nosso porto seguro está na palavra de Deus. Nosso barco vai chegar no porto seguro, mas não tem quem desvie o rumo desta embarcação. Em tempestade, nem vendavais, nem fortes ondas, vamos chegar do outro lado. Amém? Então a gente precisa da palavra de Deus. Aleluia. A gente precisa da palavra de Deus. Amém? Vá para o culto, irmãos. Leve o seu rascunho. Amém? Quando o pastor estiver ensinando, acompanha todos os versículos. Monta a tua estrutura ali, né? E tenta absorver isso, irmãos. O hábito da leitura da palavra de Deus. Lê um texto todas as noites ou as manhãs, como você preferir. Esteja sempre refletindo nesta palavra. Isso vai te fazer bem. Glória a Jesus. Amém? Sempre falando de Deus na escola, no trabalho, com os amigos. Porque se a gente absorve a palavra de Deus, a gente reflete a palavra de Deus, e diz a Bíblia que a gente fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio da palavra, não tem outro, é só Bíblia, irmãos. Amém? É só Bíblia. Aleluia. Irmão Laiane Tamires, que Deus abençoe, aí na cidade do Carpina, colega ali do grau técnico. Peço oração pela minha família, nós vamos também estar orando. Eu quero já até aproveitar nesse momento para orar, não é, irmãos? Eu quero aqui fazer esta oração, quero aqui apresentar a mãe da Tamires, a família dela,
neste momento e concluindo nossa reflexão. Pai querido, no nome de Jesus, queremos te dar as devidas honras e agradecer-te, Senhor, por este momento feliz e dizer da nossa alegria, Senhor, em poder fazer uso deste momento em rede social para falar a tua palavra. Ó Deus, pedimos que a tua bênção neste instante alcance a todos quantos participaram e outros que participarão, Senhor. Que a tua bênção seja uma constante e que a tua palavra, Senhor, ela possa ser toda, aleluia, a alimentação que precisamos para o nosso crescimento, para sermos prósperos na tua casa, Deus. Abençoa a mãe, os pais, família da irmã Tamires, Senhor. Abençoa os familiares de todos os teus filhos. Coloca, Senhor, dentro de nós o sentimento ardente pela tua palavra. Glória a Jesus. Que possamos viver, nos mover e agir, refletindo, Senhor. Aleluia, esta palavra gloriosa. Assim, Senhor, cresceremos, nos fortalecemos. Aleluia. E venceremos, Senhor, todas as dificuldades existentes. Deus querido, despede-nos nesta noite de segunda-feira, Senhor, na tua paz. Dá um sono tranquilo a todos os teus filhos. Ajuda-nos em tudo, Senhor. Precisamos mais do que nunca da tua palavra. Os dias são os maus, os dias são difíceis. Muitas são as ações, Senhor. Muitas são as estratégias, os projetos no mundo espiritual da maldade contra os teus filhos. Mas diz a tua palavra, aleluia, que a porta do inferno não prevalecerão naqueles que estão sobre a pedra, sobre a palavra. Deus querido, é no teu nome que pedimos, no nome de Jesus. Um forte abraço, obrigado pelo carinho da sua paciência, não é? Que Deus em Cristo te abençoe. Lembrando que voltaremos em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. Lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, porém você sem Deus não é nada. Um abração e até a próxima, em nome de Jesus.